Fala, investidores. Tudo tranquilo com vocês? Vamos aqui a mais um podcast, né? E esse aqui é o final da nossa série, que é falando sobre o padrão ouro. Eu não vou aqui abordar e correlacionar esse assunto do padrão ouro com relação a XRP, né? Porque, como sabemos, existe uma narrativa, ela não é tão forte, mas ela existe, né? De que XRP ela pode vir a ser lastreada em ouro, ou pode ela mesma ser como se fosse o ouro digital, né? Assim como os maximalistas em Bitcoin também falam a mesma coisa, né? Então aqui o nosso assunto é para abordar ouro, mas de um aspecto em que a gente vai voltar um pouco no passado e ver isso, né? Porque fica uma coisa muito opaca e a gente não consegue visualizar direito e corretamente o que de fato, como era a vida no mundo onde o padrão era a moeda metálica chamada ouro. Como que era esse mundo? Então vamos dar uma analisada, né, a partir desse momento. E pegando assim, né, desde o começo do século XVI, né, num processo que se arrastou aí por séculos, né, até chegar ao século XX, o ouro passou por este longo período de transição de moeda metálica, depois de moeda papel lastreada e conversível em ouro, até chegar na moeda fiduciária. Ouro, como representando, né, a moeda, era também uma mercadoria, sujeita a oferta e demanda. Porém, nos séculos passados, não se compreendia bem os efeitos da inflação vinda de outros produtos da economia. Hoje, por parte dos anarcocapitalistas, né, se compreende muito mal essa relação ouro-moeda. Acredita-se que pelo simples fato de ter ouro basta para não existir inflação. Isso não é verdade, pessoal. Ouro serve como troca para outras mercadorias. Então, na verdade, todas essas mercadorias que realmente importam na economia, né, a riqueza do país e sua capacidade de conseguir produzir o máximo que puder e expandir seu mercado. Muitos não entendem que num país onde existe X quantidade de ouro e esta é adequada à quantidade do que produz, um aumento da quantidade de ouro causa inflação. Basta constatar a inflação causada pela Espanha no século XVI, né, colocando, né, oferta de ouro excessiva e inflacionando toda a Europa. Ah, mas ter mais ouro não é bom? Alguém pode perguntar. A resposta é depende. Depende, né? Porque no caso da Espanha, isso fez os preços de tudo baixar. Mas só no primeiro momento. Porque no segundo instante, a demanda por produtos é a mesma. Porém, a oferta por eles diminui. Simplesmente por a maioria de produtos naquela época depender de safras, e aí não adianta ser rico com um estoque de ouro, porque os produtos agora são escassos e por esta condição seu valor subiu, ou seja, inflação. Seja ouro, seja moeda, que meios de trocas, né, o meio de troca sem equilibrar ouro-moeda com produtos economia, sempre vai existir forte inflação. Porque inflação mesmo é impossível não existir, né, pessoal? Assim, né? Qualquer produto que falte na economia, isso é uma coisa que vocês têm que frisar bem na cabeça de vocês. Que qualquer produto que falte na economia e exista uma demanda por este produto, isso inevitavelmente
vai causar inflação. Bom, dito esses pontos iniciais, vamos agora pautar, né, essa ideia, né, da moeda ouro, essa moeda metálica, né, ou papel moeda lastreada em ouro, e vamos colocar isso, né, e voltarmos um pouco no tempo ao colocarmos isso direto na vida cotidiana das pessoas. Como era, né? A vida onde o padrão era o ouro, né? Essa moeda que ao mesmo tempo era uma moeda e que também era uma mercadoria. Bem, o Brasil passou por um período no fim do Império e começo da República chamado de crise do encilhamento. Dê uma pesquisada aí vocês aí no Google, né? Dê um Google aí, por favor. Porque assim, aqui não podemos entrar em todos os detalhes, senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? E o meu último vídeo ficou muito extenso, mas assim, foi necessário para ficar muito bem detalhado. Aqui eu acho que não precisa da gente entrar em certos aspectos assim, né? Da crise do encilhamento, né? Ou de outros aspectos também que venham a detalhar e deixar o vídeo mais alto, maior, né? Aqui eu quero realmente fazer com que a gente consiga ser o mais objetivo possível, né? Então o Brasil passou por esse período aí, né? No fim do Império, começo da República, chamado crise do encilhamento. E suas causas é o que vamos, né, expor nesse momento aqui agora, né? O período, pessoal, que estamos falando aqui, né, é o final ali do século XIX, né? E assim, toda a descrição e informação parte, né, de livros de história do Brasil do ponto de vista, né, da economia e da sociologia, né? São dois livros, né? O primeiro que eu vou citar agora é o livro Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica republicana, né? Do período ali de 1889 ao período de 1989. Né? Mas a parte que nos importa é, obviamente, esse período em que o Brasil ele ainda era sobre ali esse padrão ouro, né? Os autores, né, desse livro aqui, Ordem do Progresso, são vários, né? Vários autores aí, né? Vou citar apenas alguns, mas se vocês procurarem esse livro na internet, não é difícil de achar. Vocês podem tanto adquirir, né, no formato físico, quanto também no formato em PDF, tem por aí também. Então, assim, os autores têm ali o Bernardo Lanza, Queiroz Bruno, né, a Carla Guiar, Gustavo de Brito e vários outros aqui, que assim, é um livro que tem bastante autores, então não vou citar todos os nomes aqui, né? Vamos lá. E principalmente vamos usar aqui como base, né? Eu não vou estar fazendo aqui citação de livro, mas assim, é um resumo desse livro e eu estou pegando por base, né, o que o livro aborda, né? E o segundo livro aí, que é o livro que principalmente eu usei para me basear, né, aquilo que eu vou dizer para vocês, né, é o Formação Econômica do Brasil, né? É o único autor, né, que é o Celso Furtado, que é um economista respeitadíssimo no Brasil, né, que passou aí por grandes universidades aí, não só no Brasil, mas no mundo também. Europa, Estados Unidos, Celso Furtado, ele foi professor de várias escolas aí, tá bom? Bem, nesse Brasil do século XIX, né, encontramos um território ainda em formação, com um território vasto a ser ocupado, e por isto uma tarefa difícil e custosa financeiramente, assim como nas 13 colônias do também em formação do que viria a ser os Estados Unidos. O Brasil não contou com grandes descobertas de metais preciosos, se voltando, né, para o desenvolver o território através do que a terra podia produzir, né? O Brasil, nesse período do século, né, em que falamos, tinha café, couro, né, e mulas, que servia para abastecer tanto o mercado de couro quanto o de transporte da produção,
né? A produção se estabeleceu muito em Minas Gerais, São Paulo, né? Alguma coisa no Nordeste também, mas assim, principalmente aqui São Paulo, Rio e Minas, né? Principalmente nas regiões em que se estabeleceram isso é muito para o interior. E a região desses três estados, né? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, aonde tinha uma produção muito grande, né? É uma região muito montanhosa, né? Então, o melhor animal adequado era ali as mulas, os jumentos. Então, tinha-se um mercado muito grande disso, né? De milhares de cabeças aí de mulas e jegues também, né? Então, assim, essa era toda a produção, né, do Brasil à época, né? Não irei falar aqui do período já de queda, né, da cana-de-açúcar e algodão, né? O primeiro, a época em que estamos falando aqui, século XIX, ele já tinha entrado em decadência, né? E o segundo foi um bom período, né, ali no período da Guerra Civil Americana. Então, assim, pessoal, por essa indústria minúscula no Brasil e por uma forte dependência da Inglaterra para importar produtos manufaturados, né, isso porque não havia mão de obra qualificada, como também maquinário que a Inglaterra, né, por sua vez, àquela altura, né, explodindo ali na Revolução Industrial, fazia de tudo, né, para ter um monopólio, né, manufatureiro. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, nem mesmo se fabricava sela de cavalo ou ferradura. Para vocês terem uma ideia, nem sela de cavalo e ferradura se conseguia produzir no Brasil. Então, assim, né, absolutamente tudo se importava, né? E com isso, né, a balança comercial, que é o que se exporta e importa, né, o saldo sempre era negativo, né? E o pior, o Brasil pagava a sua importação com ouro. Notem bem, o Brasil pagava aquilo que importava com ouro, né? Porque era o único meio de troca que dispunha, né? Enquanto a Inglaterra, né, em boa posição e em boa parte da sua importação, ela pagava com os seus produtos manufaturados. Produtos como esse aqui, uma sela de cavalo, ferradura, roupa, tecido. Não, o Brasil tinha que importar tecido, porque o Brasil simplesmente não tinha maquinário e nem mão de obra qualificada para fabricar tecido. Então, tudo que o Brasil importava, né, era tudo aquilo que ele precisava, desde o escravo até o senhor de escravo, todos precisavam de produtos importados. Agora, já a produção brasileira praticamente não era paga em ouro, porque o Brasil precisava de inúmeros artigos importados, né? E simplesmente o Brasil não conseguia aquilo que ele exportava, que até era pago em ouro, né? Assim, e fazendo um adendo aqui, né? Quando eu falo ouro aqui, pessoal, estou falando de libra, tá? Ou réis, né? Que eram moedas conversíveis em ouro. O que no fim das contas é óbvio, né? Era a mesma coisa. Então, assim, né, pessoal, havia também o problema da falta de liquidez, ou seja, a moeda réis, que era a moeda corrente do Brasil naquela época, faltava-se réis em circulação, né? Muito por conta da sazonalidade, né, das safras, né? Isso porque os grandes produtores eles retinham moeda consigo, né? Fazendo com que muitos produtos aumentassem de valor pela baixa liquidez de moeda, né? Obviamente em circulação no comércio, né? Causando também com que bancos, que não eram muitos, né, não pudessem conceder crédito. Para agravar do ponto de vista econômico, é claro, né, fazendo uma grande
exclamação aqui, né? Para não agravar, né? Do ponto de vista econômico, tá, pessoal? Faltava mão de obra e essa questão se agravou mais ainda por conta da libertação dos escravos em 1889, né? Acarretando custos, né, na produção, já que agora seriam, né, assim, alguns dados dizem 1 milhão, alguns dados dizem 1,5 milhão de assalariados novos na economia, né? Ou seja, de um dia para o outro, né, mesmo com a imigração também europeia, né? Não, deixa eu voltar aqui um pouco, né? Acabei me atropelando, né? Ou seja, de um dia para o outro tinha praticamente aí 1 milhão de pessoas que agora iriam ter direito a um salário, né? E assim, também houve uma tentativa, né, de imigração, né, europeia para modernizar isso num período em que o Brasil estava começando a tentar fazer essa tentativa de modernizar o país. Isso já nos primeiros anos ali da República, né? O que acabou, né, por colocar ainda mais pressão, né, vinda de ainda mais pessoas, já que um breve período de algum crescimento aqui e ali, né, e criação e também junção de bancos, né, e que também criação de empresas acabaram por, no fim, né, na grande crise brasileira, né, semelhante ali ao crash de 1929 nos Estados Unidos, né, aqui tivemos também a nossa e a chamamos de crise do encilhamento, né? Então, assim, como podemos ver nesse breve aqui podcast, que só o fato de o país ele ter ali uma reserva de ouro, ou a sua moeda ser lastreada em ouro, ou a sua moeda ser o próprio ouro, isso não impede com que o país ele venha a ter uma inflação. De modo algum. Na verdade, o que precisa principalmente andar bem é as outras partes da economia. É o que a mão de obra, é a produção, é não depender tanto de produtos de importação, e sim você exportar mais do que você importa. Então, tudo isso é que conta, né? Então, assim, a conclusão que nós temos aqui, né, é que tudo isso estava rodando nos moldes do padrão ouro. E é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Obrigado, curtam, compartilhem, comentem, né? Estamos aqui fechando esse podcast dessa série aí sobre cripto. Isso tem muita ligação com cripto, você entender esse período da história do Brasil, a gente colocar aqui, né, uma crise real que aconteceu, né, onde um país real ali, que é o Brasil, ele operava dentro desse padrão ouro, e como que os acontecimentos fizeram com que, mesmo estando no padrão ouro, não livrasse de modo algum o país de ter problemas e de não crescer até hoje. Obrigado aí. Grande abraço.